Cultivo Online, capítulo 1009. Senhor da cidade. Capítulo 1009 Senhor da cidade. Yuan foi até a janela e olhou para fora. A cidade era bastante grande, mas não tão grande que ele não pudesse ver as fronteiras de sua localização. Na verdade, ele podia ver a cidade inteira lá de cima. Não vejo ninguém atacando ainda. Yuan pensou consigo mesmo enquanto examinava os arredores da cidade. Senhor da cidade. Uma voz de repente chamou por ele. Ele se virou para olhar para a porta, onde um homem de meia idade com o cultivo de um rei espiritual de pico estava parado. Qual é o problema? Recebemos um relatório de nossos batedores de que há um exército de 10.000 homens se aproximando da direção de nossa cidade pelo norte, com intenções desconhecidas. Eles têm mais de 9.000 lordes espirituais e 1.000 reis espirituais. Com tais forças, duvido que eles venham aqui para tomar chá. Quais são as suas ordens, senhor da cidade? O homem relatou. O queixo de Yuan quase caiu no chão depois de ouvir o relato. Mais de 1.000 reis espirituais? A dificuldade aumentou muito em comparação com o último teste. Ele chorou interiormente. Ele não estava confiante de que seria capaz de derrotar um exército tão poderoso, mesmo em seu estado atual. Então ele percebeu algo. Qual é a condição do nosso exército? Ele perguntou ao homem de meia idade, que usava armadura militar. Temos 1.000 lordes espirituais e 500 reis espirituais prontos para serem implantados neste momento, disse o homem de meia idade. Isso é um pouco acima de 10% de suas forças totais. Isso vai ser difícil, especialmente se esperarmos que eles cheguem. Se eu quiser essa recompensa especial, terei que garantir que eles não cheguem perto da cidade. Para que isso aconteça, terei que ir até eles. Depois de ponderar por algum tempo e chegar a uma conclusão, Yuan virou-se para o homem de meia idade e disse: A que distância estão essas pessoas? Eles estão a cerca de 2 horas de distância. Yuan assentiu e disse: Traga metade de nossas forças comigo. Vamos interceptá-los antes que cheguem perto de nossa cidade. Quanto à outra metade, deixe-os aqui caso tenham reforços. Como você comanda, senhor da cidade? Meia hora depois, Yuan e 750 soldados deixaram a cidade e seguiram em direção ao norte. Algum tempo depois, quando puderam ver o inimigo com os olhos, Yuan parou e disse: Espere pela minha ordem. Sim. Yuan convocou o Imperial Overlord e respirou fundo antes de começar a reunir energia espiritual. Só há uma maneira de derrotá-los, pegando-os de surpresa. Quando o inimigo notou Yuan e seu pequeno exército, eles pararam por um momento antes de retomarem seus movimentos. Aos seus olhos, não havia como um exército daquele tamanho derrotar seu exército com 10.000 especialistas. Continue andando. Eles provavelmente estão aqui apenas para falar conosco. Fingiremos que estamos em paz. Mas quando estivermos perto o suficiente, mataremos todos eles. O general que liderava aquela armadura comandava. Sim. No entanto, quanto mais perto chegavam do exército de Yuan, mais se sentiam desconfortáveis por algum motivo. General, acho que há algo errado aqui. Assim que chegaram perto o suficiente para ver o rosto de Yuan, ficaram surpresos. Em geral, esse é o senhor da cidade. O que ele está fazendo aqui? Eu posso ver isso, mas isso é ótimo. Se pudermos matá-lo aqui, sua cidade estará aberta para conquistarmos. O general riu enquanto continuavam a se aproximar de Yuan. No entanto, assim que chegaram perto o suficiente, Yuan de repente lançou o golpe da espada celestial com todo o seu poder. Um enorme feixe de luz de espada voou em direção ao exército que estava perto demais para se esquivar adequadamente, matando instantaneamente 70% das pessoas ali. Os soldados atrás de Yuan ficaram chocados e sem palavras depois de testemunhar a cena. Ataque-os agora. Eu me juntarei a vocês depois de recuperar um pouco de energia espiritual. Ele disse a eles. Sim. Os soldados saíram do torpor e voaram em direção ao exército adversário. Graças ao golpe da espada divisora dos céus de Yuan, o exército adversário ficou consternado e eles estavam atordoados demais para lutar adequadamente, permitindo que o pequeno exército de Yuan os dominasse. Yuan se juntou à batalha logo depois, matando rapidamente todos ali. E isso foi incrível, senhor da cidade. Você destruiu mais da metade do exército deles com uma única técnica. Como esperado do senhor da cidade, que é conhecido como o deus da guerra. Seus soldados o elogiaram sem parar após a batalha. Quantas vítimas houve? Yuan perguntou a eles. Perdemos vários soldados, 3 lordes espirituais e um rei espiritual. No entanto, esta pequena quantidade de baixas é como um milagre, considerando o tamanho do exército do nosso inimigo. Vamos voltar para a cidade por enquanto. Certifique-se de recompensar as famílias daqueles que morreram na batalha hoje. Yuan disse a eles. Sim. Depois de retornar à cidade, Yuan olhou para o trono no topo do pagode com uma expressão pensativa. Aquele homem, ele me chamou de Deus da Guerra. Que é aquele? Tian Yang? Ou ele é outra encarnação? Ele se perguntou. Depois de ponderar por um momento, ele decidiu esquecer isso por enquanto e sentou-se para cultivar. Ainda tenho 20 horas restantes. Duvido que este julgamento termine assim. Tal como previra, cerca de 4 horas depois, o homem de meia-idade regressou com mais novidades. Senhor da cidade, acabei de receber um relatório de que existe outro exército. Eles estão vindo do oeste e têm 20.000 soldados.
20.000 soldados? Isso é o dobro em comparação com o último exército. Yuan gritou interiormente. Nesse ritmo, ele precisará de outra técnica massiva de área de efeito além do Heaven Splitting Sword Strike para lidar com eles. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.